Se a gente pudesse resumir em algumas poucas palavras simples, a gente diria que a fibrilação atrial é a arritmia persistente, é aquela que aparece e que fica no corpo da gente, que é mais frequente, que é mais comum na prática clínica, tá certo? A arritmia é todo batimento anormal ou desorganizado ou fora do ritmo que existe no coração. O coração ele bate normalmente entre 50 e 100 batimentos por minuto. Quando esses batimentos eles são aumentados ou são diminuídos, a gente tem alguns tipos de arritmias. E existem outros tipos de arritmias, mesmo dentro dessa faixa normal, entre 50 e 100, que a gente poderia chamar de desorganizados, eles não batem de uma maneira regular, eles são irregulares e também são caracterizados como arritmia. Todo batimento cardíaco que não for dentro de um ritmo normal, regular, bonitinho, correto, na frequência entre 50 e 100 batimentos, seria uma arritmia. Essas arritmias elas podem acontecer no indivíduo e a maioria das vezes ela acontece e depois desaparece depois de um tempo. Então, às vezes dura poucos segundos, dura alguns minutos, chega a durar algumas horas que o paciente às vezes vai ao hospital para poder fazer um tratamento e se medicar e tudo mais, mas no geral ela desaparece. A fibrilação atrial é uma arritmia que tem esse comportamento, ela pode aparecer e desaparecer, como a gente chama essa fibrilação de paroxística, mas ela também pode se sustentar, ela pode ser uma arritmia persistente e durar pela vida inteira do sujeito, e isso resulta em algumas implicações, porque aumenta o risco de desenvolvimento de aparecimento de outras doenças devido às suas características próprias. O que é que pode acontecer, na verdade? Essa arritmia é uma parte do coração, que é o átrio, ela para de se contrair, ela para de bater direito. O coração está batendo ainda, tá certo? Nós estamos vivos, quem tem fibrilação atrial tem o seu coração batendo, mas uma parte dela para de bater direito, que é exatamente o átrio. E ele parando de bater, ele fibrila, que é o que dá o nome à doença, que é fibrilação atrial. E aí, com essa fibrilação, com essa parte do coração que para de bater, o sangue, ao passar por essa região, pela região dos átrios, ele começa a andar numa velocidade mais lenta, porque não está tendo a contração, não está tendo batimentos naquela região. E isso favorece a longo prazo o aparecimento de coágulos. Essa passagem mais devagar do coração, essa estase sanguínea, ela favorece o aparecimento de coágulos, e esses coágulos podem se desenvolver no átrio e de lá do átrio serem deslocados em direção a qualquer parte do corpo, mas a mais comum delas é exatamente o cérebro, predispondo ao aparecimento de acidente vascular cerebral, que é conhecido popularmente como AVC ou derrame ou trombose. Eu sempre gosto de perguntar sobre isso porque nós estamos falando para um universo de pessoas que muitos entendem disso, mas outros acabam precisando de exemplos, né? Eu, pelo menos, sou uma dessas pessoas. Por exemplo, quais são os sintomas, né? Que Lógico. Tipo de sinais aparecem na minha vida que eu posso identificar que eu estou com uma fibrilação atrial? A fibrilação atrial, como eu tinha comentado inicialmente, ela tem algumas classificações, ou pelo menos uma classificação principal, que é determinada pelo tempo que ela perdura ou que ela persiste no seu corpo. A primeira, que tem um nome feioso, que é fibrilação atrial, já não é um nome simples, né? Mas fibrilação atrial paroxística é aquela que vem e vai antes de 7 dias. Então, ela passa no seu corpo menos de 7 dias. Fibrilação atrial persistente é aquela que passa mais de 7 dias no seu corpo sem se resolver, mesmo com o médico tentando, ou o seu corpo mesmo tentando controlar, e ela não consegue se resolver. Fibrilação atrial persistente prolongada é aquela que dura, além de durar mais de 7 dias, ela chega a durar mais de 1 ano. Você pode dormir e acordar com essa arritmia por mais de 1 ano. E fibrilação atrial permanente, por último, é aquela onde
por decisão do médico e do paciente, a gente decidiu que a gente não vai mais acabar com essa arritmia, mas vai apenas controlar os efeitos dela. Certo? Por que eu falei dessa explicação antes de falar dos sintomas? Porque os sintomas eles variam de acordo com o estágio em que você se encontra. Mais comumente, na fibrilação atrial paroxística, que é essa que dura pouco, você percebe mais facilmente os sintomas que aparecem. E geralmente os sintomas são de palpitações, ou aquela popular batedeira no peito, coração acelerado, disparado, porque ele vinha batendo normal até então e do nada, de repente, ele começa a bater desorganizadamente. A frequência de batimentos do coração, ela pode chegar na fibrilação atrial a passar de 150, por exemplo, batimentos por minuto, e aí o paciente pode se queixar, além dessas palpitações, de desconforto no peito, ele pode se queixar de cansaço, de falta de ar, e em alguns casos, ainda bem que são raros, mas em alguns casos o paciente pode chegar a desmaiar por conta disso. Mas a queixa de longe, a mais comum, é um batimento no peito descontrolado e o paciente nota que o batimento é irregular. Não é um batimento acelerado, como se estivesse num passo específico, ou num ritmo específico de uma marcha, por exemplo. Aquela batida regular, que a cada 1 segundo batem 2 vezes ou 3 vezes, não. Uma hora bate um pouquinho, outra hora bate bem muito. Então é a característica dessa arritmia é que os batimentos são irregulares. Então uma hora você sente bater um pouquinho, depois bate bem acelerado, depois volta a bater mais normal de novo. Então essa sintomatologia é a que ocorre mais frequentemente, né, na fibrilação atrial paroxística. A fibrilação atrial persistente, a persistente prolongada e a permanente, elas podem, com o passar do tempo, o paciente pode parar de sentir essas queixas e acabar nem percebendo que a arritmia se encontra ali naquele momento. Mas em um grupo específico de pacientes, que são os pacientes que têm insuficiência cardíaca, que a gente até comentou aqui um pouco disso naquela entrevista sobre coração crescido, aquelas pessoas que têm insuficiência cardíaca e que o coração precisa, que a gente precisaria que o coração todo estivesse batendo, quando uma parte do coração para de bater, então ele estava dependendo do máximo esforço do coração. Se uma parte não contribui, ele começa a sentir queixas próprias de quem está tendo uma piora da insuficiência cardíaca. Então a queixa principal, ela deixa de ser a palpitação e ela passa a ser o cansaço, a falta de ar, com qualquer esforço que você faz, uma diminuição da capacidade física de fazer as atividades no dia a dia. Antes dava para arrumar a casa toda logo numa manhã, agora tem que ao fazer as coisas aos pouquinhos cansa e aí tem que parar e depois volta de novo. Então essa sintomatologia é mais comum nesses pacientes que têm essa fibrilação atrial prolongada ou persistente. O nosso ouvinte Renato lhe pergunta o seguinte: quem bebe todos os dias pode ter esse problema de saúde? Pode sim, ele falou de uma coisa interessante. Existem alguns fatores de risco que podem predispor ao aparecimento da fibrilação atrial. Os fatores que estão ligados a doenças especificamente, mais comuns são cirurgias, tanto cirurgias cardíacas quanto cirurgias não cardíacas, infecções, mas não é qualquer infecção simples, geralmente são infecções mais complicadas e duradouras, não é qualquer gripe que pode levar ao aparecimento de fibrilação atrial. Né, são infecções que persistem, que exigem tratamento prolongado por mais de 1 semana, 2 semanas de tratamento. O próprio infarto do coração, que nós já comentamos aqui, ele pode levar ao aparecimento dessa arritmia. Doença na tireoide, o hipertireoidismo, que é quando a tireoide está funcionando em excesso, pode levar ao aparecimento da fibrilação atrial. Inflamações no coração ou na membrana que recobre o coração, que são a miocardite e a pericardite, podem levar a isso, mas existem condições que não são doenças, como essa que o nosso ouvinte citou aí, que podem levar ao aparecimento, em especial nessa forma que a gente conhece como paroxística, que é a forma que a arritmia vem rápido e logo depois que o álcool é eliminado do corpo, ela some. Né? Por isso que a gente conhece, inclusive, como holiday heart, que é o coração das férias ou do final de semana, onde você ingere uma grande quantidade de
bebida alcoólica, e isso predispõe ao aparecimento da arritmia. O paciente se queixa disso porque estava se divertindo, e aí acaba sentindo isso, se queixa disso e termina indo ao hospital para fazer o seu tratamento. Então o álcool é um fator predisponente em grandes quantidades, tá certo? De uma vez só você ingerir uma grande quantidade, você pode aparecer essa arritmia. O Josetildo, ele quer saber o seguinte, uma dor ao lado do peito é sempre sinal de problemas cardíacos, mas some alguns dias depois. A gente aprende na faculdade com uma frase que foi dita em francês, e eu já não me lembro mais como é em francês, mas eu sei a tradução, que é assim: na medicina, como no amor, nem sempre nem nunca. Então, quando a palavra dele, que ele perguntou assim, que uma dor no lado esquerdo do peito é sempre sinal de doença cardíaca, eu respondo com absoluta segurança que não, tá certo? Porque na medicina e no amor, quando alguém disser que alguma coisa é sempre, ou que alguém disser que alguma coisa é nunca, provavelmente ela está equivocada, ela está se enganando. Então, embora as dores do lado esquerdo do peito elas possam estar correlacionadas com o coração, e muitas delas estão, não posso dizer que é porque ali no lado esquerdo do peito não tem apenas coração. Ali nós temos pele, nós temos músculo, nós temos nervo, nós temos osso, nós temos pulmão do lado esquerdo. Às vezes você tem, na verdade, uma dor no estômago ou no esôfago que passa a se localizar nessa região. Então não dá para a gente afirmar que qualquer dor no coração, qualquer dor do lado esquerdo é do coração, tá certo? Embora muitas delas sejam. A descrição que ele deu aí, que é uma dor que dura vários dias e vem desaparecer alguns dias depois, diminui inclusive a probabilidade de que se trate de alguma coisa do coração, embora seja necessário uma avaliação mais aprofundada para a gente definir de fato se é ou não. A pergunta que não quer calar: a fibrilação atrial tem cura? A fibrilação atrial, existem duas estratégias de tratamento principais, tá certo? Uma é você controlar o ritmo, então é você acabar com a arritmia e voltar o paciente ao seu ritmo normal. E isso envolve a oferta de determinadas medicações para o paciente, que são os antiarrítmicos, e por outro lado, se esses antiarrítmicos não funcionarem ou não vierem a ter o efeito esperado, a gente pode tentar outras formas de reversão, como, por exemplo, a cardioversão elétrica, que é você... É um mini procedimento, onde você seda o paciente é sedado para não sentir dor, e você aplica um choque sobre o coração dele para que ele reverta essa arritmia e o coração volte a bater normal. Existem outras terapias. O que pode acontecer? Você pode controlar esse ritmo, o paciente tinha fibrilação atrial, você tratou a fibrilação atrial, ele voltou para o seu ritmo normal, e pela persistência de alguns fatores de risco, o paciente no futuro vem a desenvolver novamente a fibrilação atrial. E aí o paciente tem a fibrilação recorrente. Ela vai e volta, vai e volta. E aí você pode lançar mão, nesse momento, de outras estratégias, que seriam tentar, por exemplo, fazer a ablação, que é por meio de um cateterismo, você ir numa determinada região lá dos átrios, que é onde mais comumente acontece essa arritmia, e tentar fazer uma cauterização desse local na tentativa de acabar com essa arritmia. É um procedimento que tem sucesso, mas que tem uma indicação bem mais restrita. Tem as suas limitações, as dificuldades de acesso a esse procedimento são um pouco mais difíceis, e a principal indicação mesmo é nos pacientes que persistem sintomáticos, se queixando muito de palpitação e de cansaço, mesmo depois de várias tentativas de tratamento. Uma vez que você tente e não consiga controlar o ritmo, né, você pode lançar mão de todas essas estratégias, tanto medicação, quanto a cardioversão elétrica, quanto a ablação, e não consegue controlar o ritmo do paciente, ele continua na arritmia, o que você vai fazer é o que a gente chama de controle de frequência e anticoagulação. Porque a partir de então, quando você decidiu que o paciente tem uma fibrilação permanente, ou seja, eu não vou mais mexer e tentar enxugar gelo para controlar uma arritmia que não se controla, então o que eu vou tentar é evitar que essa arritmia me traga problemas. Então o que a gente faz é a estratégia de controle da frequência, evitando que o coração dispare muito. Então a gente usa medicações que reduzem as batidas do coração, e associado a isso a anticoagulação, que é para que o
o sangue que passa por dentro desse coração com fibrilação atrial, ele não tem essa tendência para formar coágulos, exatamente para prevenir a formação do acidente vascular cerebral. E você passa também por um processo de mudança no seu estilo de vida, por exemplo, alimentação? Certamente, certamente. Uma das coisas que foi mais abordada recentemente em uma diretriz, que são estudos direcionados para os médicos conduzirem determinadas doenças na população. E aí houve uma diretriz recente da Sociedade Europeia de Cardiologia, e ela destacou bastante que a perda de peso, o controle da obesidade, ela pode ter um efeito tão bom em prevenir o aparecimento de novas fibrilações para um paciente que já teve. Ele pode ter um efeito tão bom quanto a ablação, por exemplo, que é esse procedimento que é mais difícil, que tem um acesso difícil, tem uma série de complicações e é usado só em último caso, mas é um procedimento que tem um sucesso, uma taxa de sucesso boa, que pode chegar a 70%, 80% dos casos. Você, quando tenta a ablação, pode chegar a 70%, 80% de sucesso. Imagine você não se submeter a nenhuma microcirurgia, você não ter o estresse de ter que se direcionar a Natal, não ter que procurar um procedimento que é difícil, não ter que fazer nada, apenas perder peso, e você conseguir controlar tanto quanto um procedimento microcirúrgico. Então, a gente sabe hoje que a obesidade é um dos grandes fatores para a persistência, a permanência da fibrilação atrial. Então, isso envolve certamente a alimentação. Então, o controle da dieta, para evitar o excesso de peso, ajuda no controle da arritmia. Assim como evitar determinados grupos de alimentos que favorecem o aparecimento, mas a piora da arritmia, porque aumentam a frequência de batidas do coração. Aquela picanha gordurosa já era, né? Aquela picanha gordurosa já era para o controle do peso, né? Ela não ajuda para quem está querendo controlar o peso. Para a piora imediata da arritmia, aquela sensação imediata de você comer e sentir que ela está pior, porque a frequência do coração aumentou, o grupo de alimentos é outro. Eu acho que encabeçando isso por causa do consumo disseminado na nossa população está o café, porque aumenta a frequência de batidas do coração, mas associado a ele também poderíamos citar Coca-Cola, Guaraná, o Guaraná do Amazonas, chá verde, chá preto, que são substâncias que aumentam a frequência de batidas do nosso coração e podem piorar os sintomas do paciente. Então, para quem tem arritmia, jamais. Esse café, Coca-Cola, Guaraná... Nem sempre, nem nunca, mas nesse caso, a gente preferia que o paciente não fizesse uso, porque pode arriscar haver uma descompensação do quadro da arritmia. Existe dele. Um peso ideal para você não ter problema com o coração? As recomendações de peso, elas seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que definem que o ideal é que a gente se encontre com um índice de massa corpórea entre 18,9 ou 19 e 25, certo? Quilogramas por metro quadrado. Como é que eu faço essa conta? Eu pego o meu peso, eu divido o meu peso, qualquer calculadora simples, até de um celularzinho, ela consegue fazer isso. Eu pego o meu peso e eu divido ele pela minha altura. Então, eu tenho 85 quilos, eu pego lá 85 dividido por 1,70 m. Então eu divido 85 por 1,7. Aí vai dar um determinado resultado. E a partir daí eu divido ele de novo, certo? Eu medi a minha aqui, deu 31,14. É porque você dividiu 85 por 1,7 e aí divide de novo, tá então, certo? Peraí, vamos fazer aqui um negócio. Faça ele e divida aí 2 vezes. Eu estou até com medo de fazer esse cálculo aqui já. Aí esse valor, como é que você faz? Você 85, vamos lá. Você pega o seu peso. Eu estou com 90 quilos. Pronto, então pega os seus 90, divida aí pela sua altura. 1,70. 1,70. E divida de novo por 1,70. 1,70. Pronto. 31,14. 31,14. Né? Então né, nesse caso está acima do peso mesmo. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica as pessoas segundo o peso com essa classificação. Entre 18 e 25, o paciente está dentro do peso normal. Entre 25 e 30, ele está com sobrepeso, ele está acima do peso. Entre 30 e 35 é a obesidade de grau leve. Entre 35 e 40, a obesidade de grau moderada ou grau 2. E acima de 40 seria a obesidade mórbida ou obesidade de grau 3. Então, para o controle do peso, a gente recomendaria que as pessoas estivessem nessa faixa, entre 18 e 25 quilogramas por metro quadrado de altura. Tem uma pergunta aqui, nós falamos agora há pouco na questão da dor. Agora a ouvinte diz o seguinte: eu sinto um peso no lado esquerdo.
Que peso é esse que ela se refere? É a dor também? É a dor. A manifestação de dor, ela é diferente. No coração, ela é diferente de algumas outras partes do corpo, porque a inervação que é responsável por perceber as sensações do coração, ela é diferente, ela é mais difusa. Não é bem localizada, por exemplo, como se eu pedisse para você fechar os olhos e eu tocasse no seu dedo mindinho, você saberia exatamente onde está doendo. Se eu apertasse o seu dedo mindinho, você seria capaz de me dizer que é no dedo mindinho e não é no dedo polegar. E o dedo mindinho e o polegar, eles estão muito próximos um do outro. Mas isso se deve ao fato de que nós temos uma distribuição de nervos diferente para todas as regiões do nosso corpo. Então, nas mãos, nos pés, no rosto, a gente consegue perceber muito bem localizado onde está a dor e que tipo de dor é, porque existe um aparato para perceber isso melhor. Por dentro do nosso corpo, no coração, nos pulmões, no estômago, no esôfago, essa inervação ela é menor e ela é mais espalhada. Um grupo de nervos só, em vez de ser um nervo para o dedo mindinho e um nervo ou uma fibra nervosa para o dedo mindinho e uma fibra nervosa para o dedo polegar, a gente poderia dizer assim, grosseiramente, que é um grupo só de nervos que se distribuem para essa região toda interna do nosso corpo. E isso faz com que essa sensação que a gente perceba, ela possa ser diferente. Por isso algumas pessoas dizem que sentem problema no coração e a dor é pesando, outras sentem a dor e é arrochando, outras sentem a dor e é só um desconforto, um mal-estar, não consegue nem descrever direito, mas outras dizem que é queimando, é uma queimação. Então essas características elas são compatíveis com o quadro de doença no coração, embora não seja específica. Outros dizem que o coração está apertadinho também, Outros né? dizem que o coração está apertadinho, uma sensação como se alguém colocasse uma mão por dentro dele e apertasse por dentro do coração dele. Então essa sensação são as mais comuns. Existem outras também que fazem com que a gente pense menos de que se trata do coração, como por exemplo uma furada, uma facada, né, uma pontada no peito. Essas fazem com que a gente pense menos. Mas dependendo dos fatores de risco, dependendo das outras doenças que o paciente tenha, mesmo essas características incomuns, como a facada, a pontada, elas também podem representar uma doença no coração. A nossa ouvinte Rejane quer saber qual o exame que identifica a fibrilação atrial. O exame, pelo próprio exame físico, a gente já é capaz de... No caso, a esteira? Não, no exame físico, na ausculta médica do paciente, você já é capaz de suspeitar com grande margem de confiança e de segurança que o paciente apresente a fibrilação atrial. Inclusive, existe descrição, quando a gente aprende sobre o exame físico, de um ritmo que é próprio da fibrilação atrial. É um ritmo irregularmente irregular. É um ritmo que não é normal e é de uma maneira muito específica que, quando a gente ausculta o paciente, a gente já consegue ter praticamente absoluta certeza que o paciente tem fibrilação atrial. Mas o diagnóstico, de certeza mesmo, ele só vem por meio do registro do eletro, tá certo? Então é por meio do eletrocardiograma que a gente faz esse diagnóstico. No paciente que tem a fibrilação atrial permanente, ou seja, ele está em fibrilação atrial o tempo inteiro, bastaria apenas que a gente faça um eletrocardiograma simples e aí você constata que o paciente tem fibrilação atrial. Mas naqueles pacientes com fibrilação atrial paroxística, ou seja, é aquela arritmia que dá e passa, pode ser que no momento que você faça o eletrocardiograma, a arritmia não esteja presente. E aí você pode lançar mão de outros exames, como por exemplo o Holter de 24 horas, que é um exame semelhante ao eletro, mas o paciente leva o aparelhinho para casa e ele fica registrando o coração dele, a atividade elétrica do coração dele durante um dia inteiro. Isso aumenta as chances de que a gente possa detectar, em vez de fazer só durante aqueles segundos em que é realizado o exame do eletro. Então, se não for diagnosticado no eletro, a gente pode lançar mão do Holter para que o paciente passe 24 horas sendo monitorizado e aí a gente tem a capacidade de detectar. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E pode levar à morte. Pode levar à morte porque pode levar ao aparecimento do AVC, que é uma das principais causas de morte que nós temos no nosso meio. Doutor Wander, muito obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu só agradeço, quero agradecer a participação dos nossos ouvintes e a oportunidade de estar aqui conversando sobre fibrilação atrial e próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta.